De volta aqui com o Jornal Gente para te contar que Brasília quer sediar a final da Libertadores. O repórter Rodrigo Vilela, direto da Rádio Bandeirantes de Brasília, com mais detalhes a respeito disso. Qual que é a movimentação, hein, Vilela? Bom dia. Oi, Thaís. Bom dia a todos que acompanham nossa programação na Rádio Bandeirantes, também na Band News TV. Pois é, Thaís, o governador aqui do Distrito Federal, Ibanez Rocha, enviou um ofício à Conmebol e também à CBF, oferecendo a capital brasileira para receber o jogo da final da Copa Libertadores. Esse jogo que está previsto para acontecer no dia 29 de novembro. Thaís, essa movimentação do governador Ibanez Rocha acontece porque Lima passa por um momento de instabilidade política, uma onda de violência, e o governador, então, disse que Brasília garante toda a segurança, todo o equipamento de segurança para a realização desse jogo. A Copa Libertadores está na semifinal, ali na fase semifinal de duelos, né? Os times que estão disputando é o Flamengo e Racing da Argentina, além de LDU do Equador e Palmeiras. Brasília já foi palco de grandes eventos, como Jogos da Copa do Mundo de 2014, também Jogos Olímpicos de 2016. Brasília tem o segundo maior estádio do Brasil, né, são com capacidade para receber 72.851 espectadores, fica atrás apenas do Maracanã, que comporta ali 78.838 torcedores. Volto com vocês. Obrigado, Rodrigo Vilela, pelas suas informações. Vamos ampliar esse assunto, recebendo aqui o Cláudio Zaidan, que é jornalista da Rádio Bandeirantes, está toda quinta-feira conosco no Jornal Gente, para comentar um assunto. Duas perguntas para você, Zaidan, uma fácil, uma difícil. A fácil é qual será a final da Libertadores e a difícil é se o Peru tem condições ou se o jogo deveria ser transferido, na tua opinião, pelo que está acontecendo, e conta pra gente o que está acontecendo lá no Peru. Zaidan, bom dia. Oi, Pedro, bom dia, Thaís, bom dia, Cláudio Humberto. Bom dia. Olha, ontem a Conmebol disse que observará a situação, né? Só que é um negócio complicado, porque você pode ter um público argentino na final, por exemplo, o Racing, pode ter duas torcidas brasileiras, e você não marca uma viagem dessa na sexta-feira para embarcar no sábado de manhã, né? É preciso alguma antecedência, planejamento, conseguir ingresso. E a Conmebol, mesmo com muitas dúvidas a respeito da capacidade de Lima receber esse evento, ela disse que está marcado, continua sendo em Lima, porém nós observaremos o curso das coisas, né? E, enfim, nada que surpreenda, né, na Conmebol. De qualquer maneira, o curso das coisas é muito complicado, como tem sido na vida dos peruanos há muito tempo. Para se ter uma ideia, depois do fim do regime Fujimori, que já foi um desastre, né? O Fujimori organizou esquadrões da morte, matava pobres nas periferias de Lima, atacou populações indígenas. Ele e o Montesinos, que era seu braço direito, foi até condenado depois por isso, muito depois. Mas desde o fim do governo Fujimori, ele ficou 10 anos no poder, o Peru teve 10 presidentes. Entre Fujimori e José Geri, 10 presidentes, né? E, convenhamos, nós tivemos o Alejandro Toledo condenado por corrupção, o Ollanta Humala foi preso, esse teve um mandato mais longo, mas foi preso depois. Aliás, a esposa de Ollanta Humala, que veio para o Brasil, né, naquela operação acertada entre os dois governos, e nós tivemos o drama de Alan Garcia, que foi presidente 2 vezes, né? O primeiro mandato foi muito bem avaliado, antes do Fujimori, lá nos anos 80, e o segundo mandato foi um desastre, com muitas denúncias de corrupção, e ele tirou a própria vida quando recebeu a informação de que a polícia iria ao seu apartamento. O Alan Garcia, desesperado ou agoniado, enfim, tirou a própria vida. E depois nós tivemos uma sequência, depois do Humala, uma sequência de presidentes
que não ficaram 2 anos, né? 1 ano e meio, 8 meses, e todos depostos, com exceção de Pedro Castilho, todos depostos sob denúncias de corrupção, de malfeitos e, claro, também por envolvimento com aquele velho esquema que condenou Alejandro Toledo e complicou a vida do Ollanta Humala, e que envolveu empreiteiras brasileiras, como Camargo Corrêa e Odebrecht, né? E, de qualquer maneira, o presidente Heri disse que para combater a violência do dia a dia, a violência do cotidiano, a violência relacionada ao tráfico de drogas, decidiu estabelecer um estado de emergência por 30 dias. Aliás, ele terminará cerca de 8 dias antes da data escolhida para a final da Libertadores da América. Não haverá muito tempo, mas ele espera que até lá as coisas fiquem calmas. Proibiu diversas coisas, desde venda de coisas na rua, determinadas coisas que eram utilizadas para lavagem de dinheiro, até que 2 adultos, por exemplo, estejam na mesma moto. Eles não podem trafegar 2 adultos na mesma moto. É uma cena, aliás, cotidiana no Brasil, né? Vários assaltos em que você tem 2 pessoas, 2 caras numa moto, e o de trás, com uma arma na mão, realiza o assalto. Isso é muito comum também nas ruas de Lima. Notando, o estado de emergência não é para todo o país, só para 2 cidades, Lima e Caial, como eles chamam, né? Que é onde você tem aquele porto formidável. Então, Caial, como dizem os peruanos, e Lima, as 2 cidades atingidas pelo estado de emergência. Mas a oposição está dizendo o seguinte, que José Heri, o que ele quer, na verdade, é impedir manifestações. E há uma marcada agora, para sábado, depois de amanhã. Ela já estava marcada, um grande protesto, uma marcha pelo centro de Lima, e também como protesto pelo assassinato do cantor Eduardo Ruiz, um rapper peruano que foi morto numa manifestação, e tudo indica que foi morto pela polícia. Então, muitos acreditam que a proibição de reunião, além de coisas graves como a suspensão da inviolabilidade das residências e das correspondências e das comunicações, que tudo isso é uma maneira de José Heri impedir manifestações. O Heri sabe que a sua situação também não é estável. Ele chegou agora. O povo comemorou a deposição da Boluarte. A Boluarte, ela tinha denúncias seríssimas contra ela, denúncias de corrupção. Ela foi uma golpista contra Pedro Castilho. Ela tinha uma popularidade baixíssima, então comemoraram a saída de Boluarte. Mas a ascensão de Heri, ela é vista com desconfiança. Ele tem contra si denúncias de enriquecimento ilícito, de violência contra mulheres. Ou seja, é alguém que tem uma situação jurídica frágil e que teme muito as manifestações. O estado de emergência pode resolver o problema da segurança pública no Peru? Não, sabemos que não. Até porque houve outros, um muito recentemente, que durou de março a junho, ainda nos tempos da Boluarte, e não resolveu coisa alguma. Não alterou o cenário de insegurança, de criminalidade generalizada, principalmente na capital Lima, onde há bolsões imensos de pobreza, e é uma cidade que está marcada hoje pelo trabalho precário. As pessoas na rua vendendo coisas, né? Aos milhares, e uma precarização do trabalho, um empobrecimento da população. Enfim, são décadas já de um Peru em crise, uma crise que só se realimenta, e não há no horizonte a visão de que isso vai terminar. Muito menos com José Heri, que vai, claro, ter um mandato como interino até a conclusão do mandato de Boluarte. Aí haverá nova eleição no Peru, e não se sabe se o próximo eleito também conseguirá cumprir o mandato. Essa tem sido a rotina. Resumindo, né, Zaidan? Conmebol, traga a final da Libertadores para o Brasil, que aqui a gente sabe fazer final de evento esportivo como ninguém, né? Assim, aliás, essa cópia da Liga dos Campeões, de uma final única, ela é muito complicada, até porque você não tem as facilidades que os europeus têm para deslocamento, né? O sujeito vai de Madrid
a Munique com muita facilidade. E aqui isso não acontece. Imagina uma final em que a torcida do Internacional, do Grêmio, para pegar o extremo sul, tem de ir até o Equador, uma final marcada para Quito, por exemplo. É muito complicado, muito caro, a logística não é fácil. Em algumas cidades você tem de fazer, você tem de descer do avião, pegar um ônibus, porque você não consegue chegar de avião àquela cidade, ou então você tem de pegar 2 voos. É tudo caro, complicado. E uma final única não há porquê, até pelo critério de justiça no futebol, 2 jogos. Imagina uma final Flamengo e Palmeiras, por exemplo, um jogo no Maracanã, um jogo no Allianz Parque, em vez de os dois terem de se deslocar até Lima, onde é muito mais difícil para o torcedor. E com essa dúvida cruel, né? Será mesmo em Lima? A Conmebol vai definir isso aos 44 do segundo tempo. Ô, Cláudio, uma passagem em São Paulo-Lima para esse fim de semana está na casa dos 10, 12, até 15 mil reais. Sei porque eu tenho um palmeirense em casa que sempre dá uma olhadinha e fala, gente, quem é que pode pagar 12 mil reais numa passagem com escala para Lima para ver um jogo de futebol, né, Cláudio? Pois é, o Zaidan fez uma explanação muito brilhante, como sempre, sobre a situação no Peru, lembrando, né, que o Brasil passou vergonha em abril passado, quando o presidente Lula mandou buscar em Lima a ex-primeira-dama Nadine Heredia, que com o marido tinha sido condenada por ladroagem a 15 anos de cadeia, né? Tem também uma participação do Brasil nessa triste história aí de desacertos no governo do Peru. Mas o que eu queria saber de você era o seguinte: o governador aqui do Distrito Federal apresentou um pedido, ofereceu Brasília como a sede do eventual final da Libertadores. Como é que funciona? É de quem primeiro oferece ou, de repente, a Conmebol diz, ok, não vai ser em Lima, mas vai ser no Rio de Janeiro, ou vai ser em São Paulo, ou vai ser, enfim... como é que isso se processa? É de quem chegar primeiro, como chegou o governo do Distrito Federal? Na verdade, é uma decisão que depende exclusivamente do presidente da Conmebol. E, claro, de patrocinadores, né? Tudo isso envolve muitos contratos, inclusive com a televisão. Então, se a televisão, por exemplo, disser, está muito complicado, e a gente não pode ficar nessa insegurança, vamos para Lima ou não vamos para Lima, vamos marcar isso para outro lugar. Ou se os patrocinadores disserem, o evento está sob risco, isso é muito ruim, vamos fazer isso em outro lugar. Mas onde será o jogo é uma decisão exclusiva do presidente da Conmebol. Aí sim, ele leva em consideração pressão de confederações locais, interesses políticos, leva em conta também se ele tem compromisso, se ele deve favores. Ele não quer tirar de Lima, né? A lógica é dizer, olha, gente, como não dá para saber se o jogo poderá ser lá, eu já decido, não será lá. Já que há essa dúvida, eu vou transferir, por exemplo, para o Mané Garrincha. Vai ser no Mané Garrincha em Brasília. Está resolvido, né? Mas não, a Conmebol ela tem compromissos com a Federação Peruana, ela vive de votos e de contratos. Há contratos realizados com a televisão peruana, com patrocinadores locais. Por isso ela considera muito complicado. Agora, toda a lógica aponta para a necessidade de uma decisão prévia. Não dá para ser em Lima. Então vai ser no Mané Garrincha, ou vai ser na Bombonera, no Monumental de Núñez ou no Maracanã, não importa. Mas defina um lugar onde você tem alguma segurança de que o jogo vai acontecer. Pode acontecer em Lima, talvez depois de encerrado 8, 9 dias antes o estado de emergência, tenhamos uma situação mais calma. Mas não há nenhuma garantia disso, né, Cláudio? Ô Zaidan, você não vai escapar não, você não respondeu a primeira pergunta do Pedro, que segundo ele era mais fácil. Quem é que, na sua opinião, vai estar na final da Libertadores? Ô Pedro, o grande clássico este ano vai acontecer domingo agora, Santos e Botafogo e Santos. Todo o resto é vocês estão precisando ganhar, hein? Vocês estão precisando ganhar, hein? Os dois. O Santos está numa situação crítica, né? Mas eu vou chutar, pode ir no ângulo, pode ir na arquibancada o meu chute. Normalmente vai na arquibancada. Mas eu vou chutar Palmeiras, campeão da Libertadores. Palmeiras e quem na final? Palmeiras e Flamengo. Palmeiras e Flamengo. É isso aí. E Bom Palmeiras palpite. Campeão. Acho que são os favoritos mesmo, né, Cláudio Humberto?
Mas eu ontem acho foi sim, difícil. eu Desculpa, acho Cláudio. Ontem foi difícil para o Flamengo, hein? Foi um parto para ganhar aquele jogo, hein? Mais uma vez, a mão forte do juiz ajudou, né? Mas eu também acho que o Palmeiras tem tudo para ser o campeão. Vamos aguardar para ver. Obrigado, Zaidan. Até semana que vem. Um abraço, até a próxima.